بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. Parentes muçulmanos, depois de não louvar Allah subhanahu wa ta'ala, não raça para o querido e não preferido profeta aqui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não agradecer acompanhantes de nosso programa Tribuna de Sexta, não agradecer a Deus que parte no vida, está conosco na semana de hoje. Hoje não temos uma que não fala já, não é papel sobre de sunan salah que são facultativas de raça, coisas que se vê como e sunna dentro de raça, sunnas se dana e que tem problema, mas se alguém fácil ele ganha bondade, se alguém fácil ele dana ele ganha bondade nele, que também que não misti. Quem tem essa dúvida pode mandar uma mensagem, base, e escrever essa dúvida ou e pedir para não entrar na linha, pedir liga e trazer dúvidas. E assim, coisas que sunna dentro de raça, primeiro ainda que sunna. Sunna significa como a tradução do profeta sallallahu alaihi wasallam, coisas que está fazendo na raça. Quem que fácil, suma como falou, tem bondade. Se você sal, para ver de preguiça, para ver de tempo, mas você está com mais sunna, que lá é que tem nenhum problema. Mas que mal para alguém de sal, para ignorar, pode como é que faz parte de sunna, que lá é mal, ou pode até outro pecado, ou pode até outro pecado naquela. Então, para aquela, cada quem está fazendo esse esforço, que pode fazer na sunna, para fazer, para ver como isso é um trabalho extra, a não se vê na dunia. Se alguém está trabalhando um caudal trabalho extra, por exemplo, está fácil para ver dinheiro quando vem ganhar lá. E assim também, no outro mundo, é sunnas, hora que o trabalho vem falta. Ou tem problema, ou tem dificuldade nos trabalhos, Deus na fala para baixo, vem na facultativas que está fazendo, na sunnas, lá que ela tira nela, para poder completar que erros que tem, que falhas que tem. Andar é muito interessante para não levar sunnas em consideração, para não praticar, para ver que eles são lavaremos para não trabalhos no outro mundo. No outro mundo, todo mundo não precisa de bondade, todo mundo não precisa de bondade. Andar líquido corre buscar, né? Desde já que a oportunidade tem fácil, que pode deixar falar, não, esse é sunna. É sunna? Sim, mas será que se você fazer o que não tem bondade? Claro que você não tem bondade. Claro que você não tem bondade. Então, para aquilo, não entra na papel de sunnas e que eles que não podem papel dele, para a gente perceber que ela não é papel dele. Outros não deixam o papel de como aquelas normalmente precisam, para não ter papel menos, que é para não produzir um filme que não mostra, um filme que não fala de métodos de raça, sistemas de práticas, ou práticas de raça, e mais a favor, se a gente percebe, por mais que não explicar ali Canadá, mas que não pode explicar, não explica aquilo. Primeiro, coisa dentro de facultativas de raça, que é que mais gostado dele para um muçulmano para estar limpo. Um muçulmano para estar limpo, não sabe como não dina, e dina que gosta de limpeza, na roupa, isso na local, isso faz parte de condições. Mas e gostado também dele para tomar roupa bonito e limpo. Nem sequer bonito, mas para limpo. Nem sequer novo, mas para limpo. Aquela que Deus fala assim, ya bani Adama, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ou após filho de Adama, bobi se bor bom roupas na cada hora, oração de raça. Hora que não vai mesquita, para não vestir bom roupas. Hora que não raça, para não vestir bom roupas. Mas ao contrário, aos mangas de muçulmanos, é te vestir bom roupa, hora que ainda vai fera, hora que ainda sair, hora que ainda vai trabalho. Mas hora de raça, se calhar tu só treinando aqui bom roupa, é vestir roupa que casta direito. Que ela cai, casta direito. Sinceramente, raça é coisa mais importante e coisa mais precioso que alguém tem nessa vida. Então é bom para não cuidar dela. Hora que não vai fácil, não está se como não vai não enfrenta Deus, não vai não vista que Deus. É bom para não tomar roupas limpo, no mínimo, nem sequer ser novo, para bonito também. Nem sequer bonito, mas para limpo. Aquela que Deus fala, bota uma boa roupas para a raça qual. Se macho e na mesquita, se fêmea e na casa, se vai mesquita e tem problema. Depois,
Primeiro, coisa aquela que dua o istiftah. Essa faz parte de facultativas de raça. Suma que você viu na lição anterior, no papel de pilares de raça. Não conta aquela cidadã como aqui de compor raça, no papel de obrigatórios de raça. Agora não no papel de facultativas de raça. Inshallah, se Deus pistar no vida de saúde, outro dia não no papel de condições de raça. Condições de raça. Então, as facultativas de raça, primeiro e dua o istiftah. Ora que alguém pega algo de raça e acaba, e vem e firma, e na el samong e faz takbiratul ihram, que seja que primeiro não está fazendo para fazer aquilo, como é obrigatório, logo aqui faz aquilo, e na bim lei dua o istiftah. Aquela que está falando dua de abertura, dua de abertura, súplica de abertura. Tipo, orku fala Allahu Akbar, una tama mão direita, o puiriba de mão esquerda. Essa é sunna. Essa é sunna. E significa como? Se alguém quer fácil, e cada ano nada nessa raça, mas se fácil tem bondade. Agora, tem um gente que está falando como, não, para fazer isso, que ela está direito na dina, para orientar a mão que ela está direito. Não fala que gente vai buscar fonte seguro para essa conversa. Para ver de como, se contra na mão de Imam Malik que é panhal, se aquele aqui se argumento ante está errado para ver como Imam Malik, ele fala nesse livro único, Imam Malik tem um livro que se Muwatta, e fala naquele livro de como tudo que é como fazer que vai de acordo com o profeta vai fácil, mas tudo que é como fazer que vai contraria a ação do profeta que vai fácil. Aquilo que Imam Malik fala, anda, é significa como, um pouco fala como Imam Malik teria antamon. E que Imam Malik kubuna sigi para ver como nem se contraba el Imam Malik iriantamon. Nem se contraba iriantamon, mas el e fala como que faz que vai contrariar o profeta para não deixar. Anda, lhe contraria o profeta. Para o cano já não é hadith falso, hadith do profeta falso, que te mostrou como o profeta raça vai iriantamon, o cano já. Anda Imam Malik se contraba é fácil. Imam Malik se contraba é fácil. De propósito, porque tem outra versão que está falando como é fácil, mas é de propósito, porque sofre prisão e sofre suti, e panha na mão, que duro, e que tem alça mão para fácil, fala, que fala. Então, se contra vai fácil, ele é profeta. Ele é simples seguidor, e fala que faz que vai de acordo. Agora, ele que vai de acordo, não pode seguir nessa. Então, sunna e papu imon riba de pito. Quem que duvida nessa e estava a buscar naquele hadith do profeta que não é profeta que de raça e iriam também base. Pelo contrário, o profeta fala nesse hadith. E fala, نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على أيسرنا. E fala, nós, profeta, não ordenamos para não poder mão direita riba de mão esquerda. Ora que não na raça. Então, esses argumentos para pôr mão na pito. Logo, ora que pôr mão na pito, esse é sunna. Una bin lei também outro sunna antes do começar a ler Fatiha. Aquela que te fala dua de abertura, dua o istiftah, dua de abertura. Que dua de abertura está leído assim, na resumir, ocupui mona fala subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Ora com cabeça, una fala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. O cabo fala Bismillahirrahmanirrahim. Mas é tudo uma fácil base dentro de bom sentido. O canal lê voz alto. Eduardo de abrir raça. Uma fala A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Uma fala Bismillahirrahmanirrahim. Tudo dentro de bom sentido. De lá como sabem essa fala que lê Fatiha se contra que lê raça de 8 horas ou madrugada ou 7 horas. Na resumo, dua o istiftah. E primeiro coisa que alguém está lendo antes de arrancar a raça, que é sunna. Uma põe uma riba de pito direita, ou põe riba de esquerda, o lê agora aqui duau, que acaba de ler ele gosta, bas, o cabo fala A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bas, o cabo fala Bismillahirrahmanirrahim, bas, logo começa agora a entrar na Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Essa é uma lei voz riba. Macho com fêmea, nem diferença é que tem nessa. Põe mão na pito, fêmea por fácil, suma que macho não fácil, dual istiftah, e mesmo, isso uma Fatiha também mesmo. E ela fala também e mesmo, fêmea, ora aqui na raça, na casa, não dá que ninguém castala
Kusibi como aí kasi mahram, quer dizer, quem que pode casar. Estranho, amigos desse homem, irmãos desse, colegas desse filho, colegas desse irmão. Eu percebi, estranho. Se estranho casar nessa casa, onde que na raça, e de raça, só mas que o homem tá raça, nem diferença que tem. A contrário, outro dia fala, mulher deve ficar pé assim na raça, aquilo tudo que tá bem que realidade, que verdade, mulher deve raça, sua maneira que o profeta tá raça. Quando abre firmou e abre pé, que aqui abre pé 1 metro. E nem capaz ficar também 20 centímetros, mas sim, pelo menos, o abre pé, pestou um coisa de uns 50 ou 40 centímetros entre pé direita e pé esquerda. Esse mágico fêmea tudo justanes. Esse sunna. Logo, ora que o cabo lei dua, o cabo fala auz billahi minash shaitan rajim, o fala bismillahir rahmanir rahim. Esse que sunna. Fatiha é aquele que sunna. Le Fatiha que não contava aquele que aquele pilar. Depois de dua o istiftah, ora que o vai na ruku, ora que o vai na ruku, que você pega joelho, que você pega joelho, e tem dua que está leído lá. Aquilo que está falado, Subhan Rabbi al-Azim, não falava na não lição anterior, que primeiro Subhan Rabbi al-Azim, que é obrigatório, que não contava como é obrigatório. Ninguém que pode deixar, se pode deixar, e não obrigou a fazer do sujud para poder completar que espaço que pode deixar nele. Mas, tudo, Subhana Rabbi al-Azim, que bure, riba de que primeiro que é facultativa, que é sunna, e gostar dele para fácil. Não repete. Ora que alguém vai pegar joelho e nguni, Subhana Rabbi al-Azim, que não está falando primeiro, bias, que é sunna. Mas desculpa, que é obrigatório. Que bure riba de que segundo, que terceiro, se eu falar até 10, até 20, que problema, que é tudo e que é tudo facultativa. Esse é terceiro. Se vai também para sujud, desculpa, ora que landa na ruku, o firma, uma fala, semi Allahu liman hamida. Esse também e obrigatório, suma que não fala albaia. Rabbana wa lakal hamdu é obrigatório, suma que não fala albaia. Logo, tem dua que está depois desse, que é sunna. Por exemplo, o landa, o fala, semi Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, esse é obrigatório. Go sunna que nabi que aqui que hamdan kathiran طيبا مباركا فيه سومي سوتا كباليسي سنة سومي سوتا بور ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما تفين دي اس دواو اس تنبي يكوزا السنة يكو obrigatório para alguém fácil mas e gostar dele se não pode fácil e bom e de lá uma vai para que uma vai para sujud se vai na sujud una lei também subhana rabbi al-a'la que é uma lei lumbias que é obrigatório do resto que uma bem burra riba que é também sunna que é sunna e de li non allanta passinte entre dos sujud que não tá lei lá é rabbi firli es li tá son que é obrigatório do resto também tudo sunna e assim se não riba para sujud que não fala ali mesmo coisa também que não fala lá Gosi, se não sinta para fazer taia, primeiro taia, não tem que balançar dedo, não fica mão assim, não de andar arriba de pé esquerda, não fica mão direita, que ela não faz aquele tashahud. Que tashahud que ela aqui para balançar dedo. Tashahud se não fácil, tem duas maneiras de fazer. Uma faz mão suma aqui no mundo soco, assim, o cabo alça é dedo indicador. O cabo toma é dedo, segundo dedo depois do indicador, o cruzar assim, soma zero, que dedo grande. O cruzar assim, logo fica é dos dedos. Se eu faço assim, logo não começa a balançar, é não fica riba de joelho, logo não está balançar. Assim, é que veias mais correto, é o palma de, é o costa de mão, ali não fica para lá de seu, base na dita riba de perna. É que veias correto de fazer, assim que nessa riba de perna assim ou para bu ficar botar mais omitir sim ou fazer assim é também permitido é duas maneiras não repetir uma fica é dos dedos assim
o cabo o fica o bata balança de o bata balanças ele não continua balançar até hora que o cabo fazer teatro ali lá logo tá para mas tem outro índice que se como assim que tá ditando dedo mon assim riba de CP é na fase assim es liga vias correto outro está assim es liga vias correto ngas cena chama na alguém oi como mas que está direito e assim outro está ditando só mon es linha kauli e sunna pisado e garante Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala fala dur tem hadith dur que Satanás está sintinês e mais útil de ferro. É muito importante para nós saber como é que nós fazemos. Macho com fêmea, tudo justo na maneira de fazer. Perante os muçulmanos. Macho com fêmea, tudo justo na maneira de balançadeiro. Logo, aqui balançadeiro, na raça de 4 raká. Na raça de 4 raká, não é lei, tayatu lillah. Outros, sabe o história como sulle tayatu lillah ali, que é obrigatório, que não é obrigatório, que como outros sabem, só é obrigatório. Agora, salatu ala nabi, depois desse, outros sabem o história como é sunna para bulei lhe. Quer dizer, se borraça, na raça de 2 horas, orgu faz 2 rakah, bucinta, o balançar, uma balançadeira, o lei tayatu lillah, o cabo lei, salatu ala nabi, que seja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Li nes metade li, é fala como sunna. Outros sábios falam sunna. Outros sábios falam, não, li ica precis. Uma lei só, salatu ala tayatu lillah, e cabo ulando, bate o terceiro rakah. Tudo dos está direito. Se você fazer, tá bom. Se você fazer tranquilo, tudo bem, e cá tem um problema, inshallah. E de lá, se bulanda, tudo que está no primeiro, que faz parte de sunna, aqui primeiro maneira que faz aqui primeiro do sujud, rakah, e que mesmo também que está no segundo. E que ela também que está no ruku e suma na sujud. Agora, a diferença não é que binte nel, e ora que bin sinda, para fazer tayatu lillahi de último. Tayatu lillahi de último, salatu ala nabi, lá que é pilar. Lá já é a sunna. Não chama muita atenção. Tayatu lillahi de último, para mim falar de assalamu alaikum, seja na raça de 2 rakah ou na raça de 4 rakah, tayatu lillahi de último, que é pilar, que é que pode faltar na raça. Que é que pode faltar na raça. Na lembrança, mas quem tem dúvida, está mandando para o programa perto de ficar, para não tirar se dúvida. Na repetir mais, tayatu lillahi de último, que é pilar. Quem raça, ele é tayatu lillahi. E acaba salatu ala nabi de último e pilar. E que é salatu ala nabi, se raça dana. Se raça dana. Agora, depois de salatu ala nabi, tem um dua que sala que é sunna. Que é que está falando como al-isti'ada. O profeta fala, ora que boa raça, boa caba. E fala, boa pedir Deus para ele livrar vós de 4 coisas. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. 4. Deus, profeta fala assim, bora essa boca, bolei tayatu lillahi, bolei salatu ala nabi, vou pedir Deus para ele livrar vós de 4 coisas, para ele livrar vós de castigo de cobra. Depois ele livra vós de castigo de fitna desse mundo, tentação de mundo. Tentação de dinheiro, tentação de homem, suma de mulher, tentação de filho, suma que não se vê tudo e problema para homem. O que não fala homem, não refere macho, suma fêmea. E tem outro mulher, tentação de homem que tem. E suma outro homem, tentação de mulher que tem. O tá pedir Deus para ele livrar de tudo essas tentações. Depois o pedir Deus também para ele livrar de tentação que está na como depois de morto. É 4 coisas. Adab Jahannama, Adab al-Qabr, que vida de mundo, e suma também de último, que seja fitna de Masih Dajjal. Que seja Dajjal, que é a última criatura que não vem bem. Para vir testar gente, para vir meter gente na tentação nesse mundo, para Deus livrar daquela. As mangas de muçulmanos, kata levar em consideração, mas tudo que o profeta fala para gente pedir Deus para livrar eles dele, não está se bem como é uma coisa grande e muito importante. Que não é negligência qual. E assim também faz parte de sunnas de raça para ler sura depois de al-Fatiha. Para ler sura depois de Fatiha. No caso de ler sura depois de Fatiha, é sunna, mas só que outros sábios falam como
é sunna de lei sora. Se alguém diz quem coja como é sunna cintura, como só é sunna que se uno está permanecendo nunca é deixar, mas se nunca é deixar. Se bim deixar para ver diz que se ora que lembrantes de raça e pode fazer dos sujud para recompensar. Mas quem que está fazendo de vez em quando outro hora faz outro hora diz que alguém se miste e pode fazer dos sujud para completar. Mas quem que firma riba dele nunca é deixar. Anda se bim deixar iria fazer dos sujud para pagar. Logo não fala assim como para lei Fatiha ou para lei sura depois de Fatiha e sunna. Depois, para ele se fala dentro de raça, se uma raça de 8 horas, raça de 7 horas, raça de madrugada, para ler voz alto, é tudo sunna, que é obrigatório. Para ler voz alto nas raças, e sunna é que é obrigatório. Isso também para ler voz baixo. Que lá que mandei, eu falo na pedir irmãos para que liga na Messenger, programa está na corre. Quem que me liga, está pedindo para ligar diretamente no programa. Tenho paciência. Não pedir sinceras desculpas, não gosto de descompreender. Ou quem que me para ligar, está mandando só mensagem base. E assim, para ler também base, ou para ler riba tudo de sunna. Se alguém diz e costuma bajar deixar um sunna fixo para ele, que alguém pode pagar do sujud. Mas se a sunna fixo para ele, tudo bem, e que tem problema. E isso que tem a ver com sunnas de raça. Outros que não dizem, que nunca fala dele para ver aquela explicação só em Canadá. Não fala explicação só em Canadá, senão Deus vem dando a possibilidade de produzir um filme acerca de maneira de raça não é fácil e está dando mais facilidade. Não para ali, é que tem a ver mais ou menos que não fala de sunna de raça, que seja facultativas de raça. Para Deus fazer a gente que não há conversa e seguir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.